O futebol brasileiro perdeu a sua essência. Hoje em dia, todo mundo joga igual. O Brasil parou de ganhar quando começou a tentar copiar o europeu. A seleção brasileira não tem mais o diferencial que tinha antes, desde que só quem joga na Europa passa a ter chance nas convocações. Certamente você ouve ou fala esse tipo de coisa, principalmente se quer fazer críticas à geração de jogadores que formamos hoje em dia ou sobre a qualidade do jogo que vemos hoje. Principalmente se você cresceu numa geração mal acostumada com 3 finais de Copa do Mundo seguidas e agora vê nossa seleção caindo sempre para o primeiro europeu que enfrenta no mata-mata. Vamos debater por que o futebol brasileiro resolveu mudar. Vamos voltar até o ano de 2002, quando ganhamos a Copa do Mundo pela última vez. Aquele time montado por Filipão jogava no 3-5-2, nada característico da tal escola brasileira que sempre abominou os sistemas com 3 zagueiros, classificando-os como retranqueiros e defensivos demais. Porém, a escolha por aquela ideia de jogo foi principalmente ofensiva. O trio de zagueiros tinha Lúcio à direita, Roque Júnior à esquerda e num híbrido de zagueiro e volante, Edmilson no meio. Somados à dupla Gilberto Silva e Kleberson, são 5 jogadores defensivos. Isso libertava Cafu e Roberto Carlos a subirem para o ataque como alas e não laterais. Partindo de um posicionamento mais adiantado, eles não deixavam buracos nas suas costas, e nem precisavam percorrer 100 metros a cada ultrapassagem. Fora deixar o trio de R's, Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldo, mais próximos do gol e com maior liberdade de movimentos. Obviamente, estamos falando de mais de 20 anos atrás, e as marcações eram mais individualizadas. Não necessariamente, as equipes variavam seus sistemas de jogo quando se defendiam. Fora que não havia uma compactação onde os setores ficavam alinhados em 15 ou 20 metros de distância uns dos outros. Ou seja, hoje em dia, num sistema como aquele, exigiríamos que os alas recuassem numa linha de 5 no momento sem bola e que provavelmente Rivaldo e Ronaldinho recuassem pelos lados numa segunda linha com 4. Ou que pelo menos um deles se juntasse aos volantes numa linha com 3, enquanto o outro ficava com Ronaldo na dupla de ataque. No entanto, na época, a lógica funcionava da seguinte maneira. A maioria dos times jogavam com 2 atacantes, então ter 3 zagueiros garantia uma sobra. Se os laterais tinham a função ofensiva de subir como pontas, as duplas de zaga do adversário ficavam expostas, ou seja, ter 3 jogadores centralizados atacando 2 defensores e mais 2 alas voando nas costas dos laterais também garantiriam vantagens. Como as equipes passaram a marcar dali para frente? A maioria com 2 linhas de 4 mais compactas, 8 jogadores atrás da linha da bola, e com os pontas tendo atribuições de acompanhar as descidas ofensivas dos laterais. Assim jogou, por exemplo, a Itália, campeã mundial em 2006, e também se organizava defensivamente a França, vice-campeã mundial e nossos algozes daquela Copa, partindo do que viria a ser o esquema da moda tempos mais tarde, o 4-2-3-1. Transformando o meia em segundo atacante sem bola, os times conseguem ter 4 jogadores ofensivos com bola sem descuidar da defesa, além de dosar as subidas ofensivas dos laterais. Se um sobe, o outro fica, e se o meia entra na área, os volantes precisam participar ofensivamente do jogo. No entanto, naquela mesma Copa, o Brasil jogou no seu 4-2-2-2 tão tradicional, com laterais que subiam ao mesmo tempo, 2 meias atacantes e 2 centroavantes. Um jogo afunilado, dependente dos outrora alas e agora mais velhos partindo de uma linha de 4 e nenhum auxílio defensivo de quem jogava no quarteto ofensivo. No entanto, ainda seguimos vendo gente que talvez nem tenha visto aquela seleção jogar compartilhar imagens daquele time com frases nostálgicas e saudosistas. Sim, tínhamos muito talento reunido. Protagonistas nos melhores clubes do mundo e uma publicidade absurda do fornecedor de material esportivo da seleção, que criou o slogan Jogo Bonito nos comerciais em que os craques brasileiros estrelavam. Agora eu te pergunto, você que critica o futebol moderno e brada que o futebol brasileiro perdeu sua identidade, o que você cobra na seleção ou nos nossos clubes é mais semelhante ao que fez a geração de 2002 com 3 zagueiros e 2 volantes protegendo o trio de ataque, ou de 2006 com 4 craques na frente?
Certeza que sua memória afetiva pede um time mais faceiro e que privilegie o futebol ofensivo em detrimento da organização defensiva, onde o técnico seja capaz de colocar o maior número de jogadores considerados craques possível, e que Deus nos livre de ter que ver uma seleção jogando com linha de 5, principalmente com as demandas modernas que esses sistemas tiveram. Então, se tudo mudou, marca diferente, ataca diferente, se organiza e forma jogadores mais completos, prioriza aqueles que são capazes de fazer múltiplas funções, preencher mais espaços do campo e com maior resistência física, por que nós pedimos que voltemos a jogar com a nossa identidade brasileira, citando os 5 camisas 10 de Zagallo em 70, ou o talentoso, porém desequilibrado time de Telê em 82, como exemplos para o que deveríamos fazer hoje, mesmo tendo passado 40, 50 anos que essas equipes jogavam. Começamos o vídeo citando nosso último sucesso em Copas, de uma maneira nada brasileira, entre aspas, de jogar, no que diz respeito à tática principalmente. E ainda assim, vimos que foram muitas as diferenças que o futebol sofreu daqueles tempos pra cá. A pergunta que eu sempre faço é: esse saudosismo que por anos nos atrasou, vai nos ajudar ou atrapalhar na nossa modernização do jogo? E aí muitos dizem, mas hoje todo mundo joga igual. A ditadura europeia fez com que o futebol brasileiro perdesse seu diferencial, que era o talento, formando jogadores que são obrigados a marcar antes de driblar, defender antes de atacar e correr antes de poderem se especializar em lançamentos longos ou cobranças de falta, por exemplo. É sério que você acha que todo mundo joga igual hoje em dia? Fizemos recentemente um vídeo listando que existem 22 esquemas táticos que podem ser usados como base. Isso desprezando aqueles que foram extintos ou que são apenas variações ofensivas no futebol moderno. Temos vários vídeos falando sobre as diferentes funções que cada posição pode ter hoje em dia. Levantamos debates para falarmos sobre as diferenças do jogo posicional para o funcional, as equipes que preferem jogar contra-atacando, os diferentes tipos de blocos de marcação, entre vários aspectos que enriquecem as análises e tornam os trabalhos dos técnicos tão importantes quanto a qualidade dos jogadores, inclusive tornando times menos talentosos que outros, até mais competitivos daqueles que têm grandes peças, mas não uma grande equipe. A organização coletiva vem para encaixar o talento individual de forma que ele possa ser aflorado e não suprimido. A missão dos técnicos é fazer com que as principais características de seus principais jogadores se manifestem pela maior quantidade de vezes durante o jogo, dentro de um mecanismo que não fira as características individuais e nem comprometa o bom ornamento da equipe enquanto unidade, e não apenas como soma de individualidades. Uma das frases que mais usam para criticar convocações de seleções é a de que não se trata dos melhores e sim dos preferidos do técnico, quando na verdade um time, antes de tudo, é uma ideia, e a escolha das peças tem muito mais a ver com o encaixe da ideia do que o momento individual, ou a sua preferência pessoal por uma peça ou outra, que quando jogam juntas podem não resultar num jogo aplicável, seja por preferir as características individuais do jogador ou expor o time a um ponto fraco difícil de ser coberto. Então, antes de falar sobre perda de identidade, citar times de décadas atrás, ou cornetar a presença ou ausência de um jogador na seleção que nada tem a ver com a ideia de jogo do técnico, entenda o que está sendo feito. Estude as mudanças que o jogo sofreu durante todo esse tempo. Aceite que só o talento individual não decide mais sozinho e que o futebol pode até ser pior para o seu gosto pessoal como entretenimento do que aquele mais lento, espaçado e até mais plástico que você lembra com saudosismo, mas ele é muito mais difícil, muito mais competitivo e muito mais intenso nos dias de hoje e seguirá andando para frente. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima!